E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você estiver com ela aí perto, ou então o aplicativo, e pudesse ler comigo, é Lucas capítulo 1, capítulo 1, e o versículo, vamos começar do versículo 5. Eu gostaria de falar sobre a oração nessa manhã, oração respondida, e nós precisamos aprender, de repente, a orar. Mas certa vez minha mãe falou assim: mas Jorge, eu não sei orar. Esse é o nosso diálogo muitas vezes, mas eu não sei orar como convém. O apóstolo Paulo escreveu Romanos 8, ele falou que nós não sabemos orar como convém, como é necessário em muitos momentos da nossa vida, como agora, por exemplo, no meio de tanta doença, tanto mal, tanto problema, o medo de ser contaminado. Então, como orar nesse momento, pedindo proteção, ajuda? Então minha mãe falou assim: Jorge, mas eu não sei orar. E eu disse para ela assim: olha, começa falando, chega diante de Deus e fala assim: ó Senhor Jesus, eu não sei orar. E eu disse para ela: só de falar isso já está orando. Então, com aquela sinceridade, né? Com aquela convicção, e sendo honesto com Deus, falando: Senhor, eu não sei orar como convém, nesse momento as palavras somem, eu não sei o que fazer diante do Senhor. Então comece a falar com o Senhor, comece a falar as dificuldades que você tem, até mesmo de concentração, e de repente você já vai estar orando ao Senhor. E a oração, ela chega diante do Senhor. Algumas pessoas usam o termo assim: invade os céus. A oração abre as portas celestiais. Nós podemos usar tantos nomes quanto quisermos, mas nós precisamos saber que Deus ouve. Além de ouvir, Ele também responde às nossas orações. E nós precisamos acreditar nisto. Pode passar muito tempo, ou pode ser instantâneo, mas nós precisamos acreditar que Deus ouve e Deus responde às orações. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, fala assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então, um casal de idosos, Zacarias e Isabel. E eram ambos justos diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram fiéis, era um casal fiel. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos já eram avançados em idade. Então nós vemos aqui um agravante: ela era estéril. E a esterilidade na mocidade, então de repente nós falamos assim: ela ainda tem chance de ter filhos, né? Se fosse nos dias atuais, falaríamos assim: ela vai fazer um tratamento, vai procurar um médico, fazer uma inseminação artificial, e tem tantos outros métodos hoje de concepção. Mas aqui, como eu disse, tem um agravante. Além da esterilidade, ela era avançada em idade, o casal já eram idosos. Então aumentou a dificuldade. Se não pôde ter filhos na mocidade, agora muito menos. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar. Então, quando ele entrou no templo para oferecer o incenso, era a hora da oração, enquanto ele estava fazendo esse trabalho lá dentro do templo, à direita do altar, postou-se um anjo. E a Bíblia diz, no versículo 12, que Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Irmão, todas as pessoas que viram anjos, a palavra de Deus diz que eles ficaram temerosos, ficaram com temor. Alguns, como Daniel, se você ler Daniel, você vai ver que ele fala que caiu no chão. A força, o poder
da presença angelical era tamanha que ele falou que desvaiu, parecia que ele ia desmaiando e caiu no chão como morto, e o anjo colocou as mãos sobre ele e ele levantou. Então, Zacarias, quando viu aquele ser diferente, e só Zacarias podia entrar lá e aquele ser colocou-se do lado dele, ele caiu temor sobre ele, ele ficou com medo, temeroso, preocupado, assustado. Mas o anjo lhe disse no versículo 13, Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já, desde o ventre de sua mãe. Que maravilha, você recebeu uma promessa que vai ter um filho, numa idade avançada, em meio à esterilidade de sua esposa, e ser anunciado por um anjo. Até o nome dele foi o anjo que deu. E falar que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Que maravilha! Pensa nisso. Que privilégio de um casal que não tinha chance nenhuma de ter filho, mas fica bem claro nessa manhã, e eu vou focar nisto. O anjo falou, a sua oração foi ouvida. Ela foi ouvida. Zacarias, eu estou aqui, em outras palavras, eu estou aqui porque um dia você orou, o Senhor ouviu, e agora em resposta àquela sua oração estou aqui. Olha bem, que maravilha! Então nós vamos focar nessa manhã que Deus ouve e responde às orações. Mesmo em meio a impossibilidades, dificuldades, até mesmo física, orgânica, quando a ciência não pode resolver, quando nada pode resolver, ainda mais naquela época, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Hoje nós temos uma ciência aí que promove, dá um jeitinho de outras formas, mas nós estamos falando numa época que não tinha nada disso, né? Então, a sua oração foi ouvida e ali estava a resposta da oração. Então, irmão, minha irmã, não importa a dificuldade que você esteja no meio, você foi envolvida numa dificuldade, de repente você descobriu alguma dificuldade, alguma normalidade interna no seu corpo. Oh, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Imagina um jovem casal, casaram e diante de muitas tentativas, muitos anos, chegaram à conclusão, realmente nós vamos ter que nos contentar com os nossos sobrinhos, com os filhos dos amigos. Se quisermos ter um herdeiro, vamos ter que adotar, porque não tem jeito, não dá. Isso para um casal, para uma família que pensa na continuação da vida da espécie, que os filhos são bênção de Deus. Imagina uma situação dessa. Eles dizem que uma casa sem criança realmente é um vazio enorme. Eu e aqui em casa, eu e Olinda, agora nós estamos sem criança em casa. As crianças agora são os netos. Então, se o neto chegar em casa, tem barulho. Desculpe. Tem barulho, né? Corre para lá e para cá. Vovô, vovó, aquela coisa e tal. E uma casa aonde ecoa ali voz de criança, grito de criança. Tem hora que o silêncio até perturba. Tem hora que o silêncio até faz barulho demais, né? Como a minha esposa fala assim, olha, eu estou com saudade do barulho e do silêncio. Mas, então, nós sentimos necessidade de ter filhos em casa. E esse casal experimentava isso. Mas a oração foi ouvida. Irmão, irmã, não importa a dificuldade, não importa a situação que você foi envolvido,
Não importa aquele papelzinho, aquele diagnóstico lá do laboratório, aquela peça que foi retirada para fazer uma biópsia, sabe? Aquele exame que veio com um resultado que não era o esperado, é ruim. Meu Deus do céu, e agora? Eu não sabia que eu estava com isso. Por que que isso foi se manifestar na minha vida? Por que eu? Não é isso? Vem essas perguntas, por que eu? E falamos, onde eu errei? Meu Deus do céu, eu orei a vida toda, estou orando, e surge um monte de pensamentos, e nós então ficamos numa dificuldade enorme. Mas saiba de uma coisa, se você ora, se você está buscando a Deus, tenha calma, porque Deus ouve. Eu vou ler de novo, olha bem, o anjo falou com Zacarias, não temas, versículo 13, Zacarias, né, sacerdote, está aí em Lucas 1, versículo 13. Não temas, porque ele ficou com muito medo da presença do anjo. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Não temas, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, vai dar à luz a um filho. Amém. Aleluia. Que maravilha. Agora, irmãos, você tem orado? Acredite na oração. Confia na oração. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas o Senhor Jesus falou assim, as minhas palavras, eu imagino que ele apontou para ele, dizendo, as minhas palavras não passarão. Então confia no Senhor, espera no Senhor, aleluia. A palavra de Deus diz no livro de Salmo, confia no Senhor, espera no Senhor, e ele concederá o desejo do seu coração. O desejo do coração daquele casal é o quê? Ter um filho. Agora o anjo falou, vai ter o filho. Mas eu quero te dizer algo importante, muito importante nessa manhã, embora tudo que eu estou falando aqui é importante. Tudo que temos falado é importante nas outras lives, nos outros cultos. Acredite naquilo que saia da sua boca diante de Deus. Quando você orar, acredite. Aquilo que você pedir, acredite. Aleluia. Porque Jesus falou assim, por suas palavras serás absolvido, você vai ser julgado. Você vai ser condenado ou será livre. Então, aquilo que você falar diante de Deus, acredite, confie. Observe que o anjo falou assim, suas palavras, sua oração, o que saiu da sua boca, o pedido que você fez foi ouvido. Então, quando você orar, acredite naquilo. Que sair da sua boca, acredite naquilo. Jesus falou que a boca fala daquilo que há em abundância no coração. A boca fala do que está no coração. Então, você pode estar pensando, por que os servos de Deus passam por isso? Por que aquela pessoa que confia no Senhor, ora ao Senhor, passa por isso? Irmãos, isso são perguntas que, inclusive agora, nesse momento, que nós estamos vivenciando, nós estamos todo mundo junto nesse barco. Olha, as portas se fecharam, o comércio fechou, o trabalho, as pessoas ficaram em casa com essa pandemia do coronavírus ou Covid-19. Tanta dor, tanto sofrimento, tantas perdas. Tem algumas pessoas que agora vão aproveitar a oportunidade até para falar contra os servos de Deus, falar assim, aí, ele não confia em Deus? E aí? Ele não ora? Ele não fala que Jesus cura? E aí? Eu vi agora essa semana que aquela cantora gospel, né? Ela faleceu e de repente começou a surgir aí nas mídias sociais pessoas que não confiam em Deus criticando, mandando uma mensagem um para o outro. Alguém fez até uns prints lá e colocou aí no Facebook, nas redes sociais. E as pessoas falando, e aí, será que ela não orou como devia? Será que Deus não ouviu? É porque Deus gosta do sofrimento das pessoas, então começam as críticas, só porque essa pessoa confiava no Senhor, cantava louvores e de gratidão ao Senhor. Então isso, neste momento, perturba. E as pessoas falam, mas por que tanto sofrimento? Por que os crentes, os cristãos estão no meio sofrendo também?
É porque não tem a proteção de Deus? Eu, há 3 anos atrás, eu também experimentei isso. Aqui em casa, da minha família, o dia que a minha esposa, eu estava junto com ela quando ela recebeu o diagnóstico, nós estávamos sentados, eu nesse lado, ela desse lado, e a médica na minha frente, e falou assim, olha, a senhora está com câncer de mama e vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que tirar o seio, vai ter que esvaziar as axilas. Irmão, nessa hora a gente pensa assim, mas logo eu, comigo, com a minha casa, minha família, minha esposa, peraí, as orações? Então, nesse momento, parece que o chão sai debaixo dos pés, mas nós temos que acreditar. Eu prego isso, eu falo isso, que nós temos que acreditar naquilo que sai da nossa boca. Mas 3 anos se passaram e ela está aqui comigo nesse momento. Chega aqui. Então, pela graça de Deus, aqui ela está. E está fazendo aqueles exames de rotina que agora é semestral, né? Ela foi no médico agora, fez os exames, está tudo certo. Graças a Deus. Tudo sob controle, não é isso? Voltou àquela normalidade. Mas nós também passamos por isso. Então eu estou dizendo para você que tem enfrentado alguma dificuldade, algum problema, alguma normalidade, de repente chega uma notícia, chega um diagnóstico, ai meu Deus, mas eu não estava orando? Calma, calma, calma. Só confiar. Só confiar e esperar. O anjo falou assim, sua oração foi ouvida. Pode ter passado muito tempo, eu não sei por quanto tempo ele orou, mas a resposta chegou. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Tem muitos meses, semanas, anos. Mas olha, Deus ouve. E Deus responde as orações. Deus responde as orações. Eu posso ser um anjo. Posso estar aqui como aquele anjo, falando para você, olha, Deus ouviu sua oração. Deus responde, aleluia. E de repente eu estou aqui para responder para você que Deus ouviu sua oração. E eu estou trazendo aqui a resposta para você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, voltando ao assunto, creia. Orou, acredite. Tem que acreditar. Por isso a oração tem que ser muito sincera. E você orou, confia, acredite. Mas por que o pastor Jorge está falando isso nessa manhã? É porque quando nós vamos ler para frente, eu parei no versículo 13. Vamos ler no 14, o que aconteceu? Olha aí. Vamos ler um pouquinho mais na frente. Versículo 18. Lucas 1, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho. O anjo sabia que ele era velho. Sabe, às vezes nós falamos as coisas achando que Deus não sabe. Olha, a pessoa que está olhando para você sabe se você já tem mais idade, menos idade. Mas olha a resposta dele. Como eu vou saber que isso vai acontecer? Eu já sou velho. Olha bem. Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Olha, 2 casal de idosos. Como é que eu vou saber isso? Como? Respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel. Zacarias, eu não sou qualquer um, não. E olha, irmãos, Gabriel, ele é um anjo, um arcanjo, Gabriel, Miguel. E olha, ele não fica longe do Senhor, não. Ele não é aquele anjo como se fosse de uma infantaria, que é o último lá embaixo, é um soldado, como alguém diz, raso. Não. Olha o que ele fala assim, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Olha, eu sou um anjo, um ser celestial, que estou perto de Deus. Portanto, irmãos, o Zacarias foi privilegiado. O Senhor não mandou um anjo lá de trás, não, mandou alguém próximo dele. Gabriel, vai lá e fala com Zacarias para mim.
Olha bem. E ele falou assim: eu sou Gabriel que assisto diante da face de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. São novas de grande alegria. O que eu estou falando para você é para você estar alegre, porque é de grande alegria. Por que você ainda está me interrogando? Por que você está ainda... Como que eu vou saber isso? Rapaz, era para você estar dando gargalhada, rolando no chão, pulando, saltando e sair correndo agora e ir para sua casa falar para sua esposa. Era para você estar se comportando diferente. Mas você está duvidando? Olha bem, eu fui enviado a você para trazer alegres novas, para te deixar muito feliz. Eis que ficarás mudo. Você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo há de cumprir. Irmãos, o anjo, olha bem, como era uma vontade do Senhor, o anjo não pôde revogar a vontade do Senhor na vida dele. Mas falou: você vai ficar mudo, você não vai falar. Irmãos, imagina o meu ofício, a minha chamada é para falar. Imagina os irmãos, eu estou aqui para falar. E se cortar, se eu ficar mudo, eu vou ficar inútil, inválido. Porque Deus me chamou para falar, para anunciar. O sacerdote era para falar, ele tinha que falar ao povo, ele tinha que ensinar o povo, como ele era o pastor hoje. Tinha que crer primeiro, né? E também ele tinha que dar exemplo, ele tinha que crer primeiro. Mas, e agora imagina os irmãos, eu aqui mudo, como é que seria essa live? Não teria? Outro teria que falar por mim. Isso o anjo pode fazer. Eu vou te podar, você vai sofrer, você vai ver a sua falta de fé, você não creu nas minhas palavras, então você vai ficar mudo, mas vai cumprir na sua vida. Você vai ter um filho, sua mulher vai ficar grávida, você vai ver, durante esse tempo, que foram 9 meses, ele ficou sem falar. Mas ele não pôde impedir. Agora, se o anjo pudesse impedir, eu acho que o anjo ia falar assim: ah, você não creu não? Então vai continuar sem filho. Tchauzinho para você. Ia voltar para a glória. Mas quando Deus responde a oração, irmão, tudo depende de você. Você tem que acreditar. Agora eu faço uma pergunta. Se eu pudesse estar lá agora, eu ia falar assim: Zacarias... Rapaz, pastor, desculpe, né, a expressão rapaz, que ele já era um senhor, já de certa idade, ia falar: meu pastor, olha, meu sacerdote, se o Senhor não acreditasse que Deus ia responder a sua oração, por que você estava orando? Sacerdote, por que você orou, se você achava que Deus não ia responder? Agora eu digo para você, irmão, irmã que me assiste nessa manhã, se você não acredita que Deus não vai responder, então não ore, não faça isso, porque Deus ouve e Deus responde também. Então, por isso que eu falei, acredite naquilo que sai da sua boca. Você falou, está falado. Agora acredite, confia que Deus responde as orações. O anjo falou, a sua oração foi respondida. Um sacerdote, eu, pastor, você que conhece a palavra de Deus, você que prega o evangelho, seja lá qual a sua posição, diácono, um obreiro, um evangelista, um presbítero, um pastor, missionário, seja quem for, já ocupa uma posição de liderança, espera-se que você confie no Senhor, você tem que dar o exemplo, você tem que confiar. As pessoas estão olhando para você. Como eu disse para os irmãos, nós enfrentamos, eu experimentei, eu vi, eu sei o que é quando a pessoa recebe um diagnóstico
Eu estava com a minha esposa, eu presenciei isso. Eu sei o que é isso. Mas eu tenho que continuar acreditando, eu tenho que continuar confiando. A palavra de Deus afirma que o dia mau ou o dia bom chega para todo mundo. Se você ler Mateus 7, você vai ver que Jesus fala que 2 homens construíram 2 casas. Mateus 7, a partir do versículo 22, 23, 24, você vai ler isso nas Escrituras, que ele falou assim, 2 homens construíram 2 casas. Um teve um cuidado, examinou o terreno, não é isso? Fez ali talvez algum apanhado da tipografia do terreno, se era arenoso, se tinha pedra, se tinha barro, como é que era, se tinha areia movediça, se tinha charco, lodo, se foi aterrado, ele preocupou com isso. E ele cavou, fez o alicerce na pedra, construiu sua casa. Aí ele fala de uma outra pessoa que é considerado como louco, como nécio. Ele não teve essa preocupação. Chegou, foi chegando, vou construir minha casa aqui, mediu e construiu, e o terreno era arenoso. E a Bíblia diz que chegou um dia, as casas prontas, aí veio o quê? Vento. Veio chuva e bateu com ímpeto sobre aquela casa. E choveu tanto, 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 que o rio transbordou. E teve enchente, e veio enxurrada, e bateu com força. Lá fala assim, ímpeto, força, sobre aquelas casas, as 2 casas. A que estava com alicerce na rocha, veio enxurrada, veio o vento, veio a chuva e bateu e ela ficou. Mas na outra, veio o vento, veio a chuva, bateu, enxurrada, enchente e ela foi desmoronando e caiu. A Bíblia diz que foi grande a sua queda. Também o Senhor diz que Deus, como Ele é justo, não faz acepção de pessoas e é bom. Ele manda sol sobre a casa do ímpio e a casa do justo. Manda a chuva, que é a bênção, sobre a casa do justo e a casa do ímpio. Então todo mundo vai passar por esses momentos difíceis. O vento vai soprar, a chuva virá, tempestade virá. Mas aquele que confia, aquele que acredita, vai ficar em pé. Irmãos, Romanos 11, 20. Eu até gostaria de ler nessa manhã. Aleluia. Romanos 11, versículo 20. Maravilha. Eu sou uma pessoa que gosta, que ama a palavra de Deus. Eu gostaria que você também amasse a palavra de Deus. Romanos 11, 20 diz assim: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Que maravilha! O meio desse versículo, olha, diz assim, olha, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. O meio certinho desse versículo é, e tu, eu, você. Essa palavra foi escrita para mim, para você nessa manhã. E tu, você que me ouve agora, que me vê agora, estás em pé pela fé. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos em pé pela fé. Eis-me aqui nessa manhã pela fé. E eu espero que você também esteja aí com todas as lutas, com toda dificuldade, em pé pela fé. Observa que o versículo não fala assim, você está deitado pela fé, mas em pé. Irmão, você pode estar até acometido de alguma dificuldade ou enfermidade, mas na sua mente, no seu coração, é como se você já estivesse em pé pela fé. Pode estar deitado, mas fala assim, eu vou ficar em pé pela fé. Eu vou sair, eu vou levantar pela fé, porque a palavra de Deus diz que eu estou em pé pela fé. Pode estar sentado, acredita, eu estou em pé pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu sei, irmão, que eu disse, se você
ocupa uma posição de liderança, é um diácono, um obreiro, um evangelista, um presbítero, pastor, missionário, teólogo, pode usar todas essas nomenclaturas possíveis, pode usar todas. Espera-se que você confie na sua oração, que faz diante de Deus. Espera-se que quando você pronuncia aquelas palavras, você está falando de coração, porque Deus ouve e Ele vai responder. Ele compreende. Porque muitas vezes nós falamos assim, mas pastor, o senhor está falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. E olha, espera-se que quem conheça não duvide. Porque se duvidar, coisas terríveis podem acontecer. Porque você está sendo observado. Você é exemplo, você é modelo. Não somos super-homens. Isso é história de quadrinhos. Isso é ficção, não é? Somos humanos. A Bíblia diz que Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. Mas orou, caiu fogo dos céus, depois ele orou, não choveu. Depois ele orou, choveu. Mas ele era igual eu, igual a você. Mas Deus, Ele é paciente com aquele que não tem muita experiência. Com o novo convertido, Ele é paciente. Mas olha, aquele que já tem experiência, ele exige fé, confiança, não pode duvidar. O novo convertido, eu vou ler aqui uma escritura para você, que você vai ver Deus tendo paciência com o novo convertido. Já não teve com o sacerdote. É capítulo 6 de Juízes. Olha lá, lê lá comigo. Juízes 6, a partir do versículo 1. Um anjo também. Hebreus 1:14 fala que os anjos são seres, são ministros, são seres espirituais, ministros, que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso que você vai ver um anjo de quando em quando vindo falar com algumas pessoas do Velho Testamento, do Novo Testamento, e nós conhecemos testemunhos que ainda hoje tem anjos conversando com algumas pessoas, trazendo algumas respostas, direcionando. Tem, e eu acredito nisto, porque Deus não muda. O Senhor não muda. Ele está comigo o dia todo, com você o dia todo. Mas Hebreus 1:14 fala que eles são seres que ministram em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então nós estamos sendo visitados, guardados, protegidos por anjos também. Então apareceu um anjo e veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isso nos sobreveio? Aí está a pergunta que muitos estão fazendo hoje, pode estar fazendo hoje. Se Deus é comigo, por que eu estou doente? Se Deus é comigo, por que essa pandemia? Se Deus é conosco, por que o Covid-19 entrou na minha casa? Se Deus é conosco, por que meu filho está hospitalizado? Se Deus é conosco, por que eu recebi esse diagnóstico? Olha, o sacerdote tentou falar isso. Ah, mas como que eu vou saber? Eu sou velho, minha esposa. Ele tentou falar isso e ficou mudo. Mas agora eu vou ver uma pessoa que não conhece o Senhor, que não tem intimidade com o Senhor. Ele vai falar tudo isso e Deus vai ouvi-lo atentamente, como um pai ouve um filho, como um pai ouve uma criança. Quantas crianças, às vezes, eles fazem umas perguntas estranhas e o pai vai e passa a mão no cabelo dele e fala: ah, meu filho, você não entende isso agora? É porque você é novinho, uma hora você vai entender. Com todo aquele carinho, trata o filho com
com amor, não é isso? Aquela compreensão, por causa da idade, falta conhecimento, falta vivência, falta experiência. E ele falou assim, se Deus é conosco, por que está acontecendo tudo isso? O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram? Olha, se Deus é conosco, ó, não. Os meus pais falavam que Deus era poderoso, que ele abriu o mar vermelho, que vinha praga de lá, peste de cá, que ele abriu o chão e que vitória. Não. Cadê então? Os meus pais falavam que Deus não deixava isso acontecer. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Irmão, isso é sério. Um homem que falou assim, se Deus é conosco, por que está acontecendo essa tragédia? Olha bem, era hora de repreensão. Era hora. O anjo lá não repreendeu Zacarias e falou, você vai ficar mudo? Agora era hora de repreensão também. Mas vocês observam que ele falou assim, onde está o Senhor que os nossos pais contaram? Quer dizer, não era Deus dele, não, era Deus dos pais dele. Ele não tinha experiência com o Senhor. Aí Deus aguentou aquilo. O anjo do Senhor suportou aquilo. E ele falou assim, Deus nos desamparou. O Deus dos nossos pais, que eram poderosos, nos desamparou. Nós estamos sozinhos agora. Sabe o que ele fez? Vou falar baixinho. Ele nos vendeu. Ele nos entregou na mão do inimigo. Era hora de uma repreensão, porque Deus... Olha o que ele está falando para o mensageiro. Deus entregou, vendeu a gente na mão do inimigo. Nos desamparou. Não era hora de uma repreensão? Mas o anjo entendeu como se estivesse conversando com uma criança. Olha, o anjo não falou assim, o anjo não entrou em discurso teológico, não bateu boca, ele entendeu, era um novo convertido, uma pessoa que não tinha experiência com Deus, primeiro contato com Deus. Portanto, você quando vai falar com uma pessoa, é o seu primeiro contato com ele, tenha paciência, vai devagar, vai com calma, deixa ele falar. Vai chegar um dia que ele vai ter o conhecimento que você tem. Calma. Olha bem, versículo 14. Então, o Senhor olhou para ele e disse, olha, o anjo lá olhou para Zacarias e ficarás mudo. Puniu. Agora o anjo do Senhor olha para ele, examina ele e diz, vai nesta tua força. Olha, ele responde de novo, mas que força? Vai nessa sua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele diz, ai Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Peraí, o senhor está enganado, está equivocado. Como que eu vou livrar Israel? A mesma fala de Moisés. Senhor, como que eu vou livrar Israel? Moisés falou, sou pesado de boca, não sei falar. Agora Gideão fala a mesma coisa, olha, quem sou eu para livrar Israel? O meu milheiro, a minha plantação, olha, a minha lavoura é a menor de Manassés. E eu sou o menor, o inferior, o mais pobre, o menorzinho na casa de meu pai. O Senhor veio falar com a pessoa errada. Em outras palavras, era isso que o Gideão estava falando para o anjo do Senhor. Você está falando com a pessoa errada, o Senhor está equivocado. Se alguém for fazer isso que você está falando, tem que ser o maior, eu sou o menor. O senhor tem que falar com um grande fazendeiro,
Uma pessoa que tem grandes plantações, que o meu milharal é pequenininho. Irmãos, Deus vê força onde você não vê. Aos olhos deste homem, ele era pequeno, ele era pobre, ele não era nada, ele não era ninguém. Mas Deus estava vendo um grande potencial nele. Deus está vendo grandes potenciais em você, em mim. Quando nós falamos assim, mas eu sou um miserável, eu sou tão pequeno, algum dia vou chegar a fazer alguma coisa para o Senhor, até que eu gostaria, mas não vejo possibilidades. Irmãos, as possibilidades estão no Senhor. Aleluia. Não é você. Quem te capacita é o Senhor. Se há alguma força em você, é do Senhor. O Espírito que opera em você, que te dá força, é do Senhor. As palavras que você profere, como eu estou falando nessa manhã, vêm do Senhor. Eu poderia procurar agora palavras boas, bonitas, de encorajamento para você, e talvez não encontrasse, mas eu acredito que nós somos vasos, somos meios que Deus usa para alcançar as pessoas. Se eu continuar a ler aqui, olha, vou ser breve. Ele conversou com o anjo o enviou, ele não queria ir, ele falou que era pequeno, que ele era o menor. Aí quando o anjo insiste com ele, ele fala assim, então eu vou pedir um sinal. Vou pegar aqui um novelo de lã. Hoje à noite eu vou colocar lá no terreiro. Vai cair orvalho só nesse velo de lã, só nesse novelo. E toda a terra vai estar seca, só o novelo de lã vai estar molhado. E foi dormir. No outro dia de madrugada, cedinho levantou, foi lá, toda a terra seca. Aí ele chegou no velo de lã, pegou, e a Bíblia diz que ele pegou uma taça e espremeu, encheu a taça de água. Já era o suficiente, mas não. Aí ele conversou com o anjo de novo e falou assim, olha, eu quero mais um dia, porque nessa outra noite eu vou colocar o mesmo novelo de lã lá. Agora a terra toda ao redor vai estar molhada e o novelo enxuto. O anjo outra vez esperou. Que coisa, irmãos. Deus entende você. O Senhor entende o novo convertido. Ele sabe daquela pessoa que não tem experiência. Portanto, ele suporta. É a diferença que eu e você às vezes não entendemos. Mas por que o outro não crê no Senhor? Por que o outro faz tanta coisa, fala tanta coisa? Por que Deus não pune ele? Faz isso, faz aquilo. Às vezes, ele é uma pessoa que não tem experiência com Deus, ele é novo no Evangelho, ele é novo em experiência, não tem. Aí Deus é longânimo com ele. Então, irmãos, nessa manhã, esse homem colocou lá de novo, e quando ele levantou no outro dia, toda a terra molhada. Aí no que ele pega o novelo de lã, levou uma taça, pegou e apertou, não tinha nada, nem uma gota de orvalho, nem uma gota d'água. E aí então, eu falo para você que acredita na oração. Você que já tem ouvido a palavra de Deus várias vezes, muitas vezes, centenas de vezes, milhares de vezes, dependendo do seu tempo na fé, tempo que você serve ao Senhor. Quando você orar, acredita, porque o anjo falou, a tua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Esse rapaz aqui, olha, ele pede um monte de sinais, Deus dá. Ele pede outro, Deus dá. E pede outro, Deus dá. Então Deus vai fazendo. Agora com o sacerdote do primeiro, vai ficar mudo. Você orou, você devia acreditar. Você é velho de igreja. Ó, minha irmã, você está há muito tempo servindo ao Senhor. Não duvide, acredite. Você que me ouve agora, creia no Senhor. Mas pastor, mas está demorando, mas ele ouve e ele responde. Deus te abençoe nessa manhã. Eu quero orar nessa manhã com você
E você vai acreditar no Senhor. Tem uma semana que você está orando? Já por 3 meses nós estamos orando aqui na igreja, junto com os irmãos, com muitas pessoas. Nós fizemos um propósito de orar enquanto durar essa pandemia, 3 vezes ao dia. Nós estamos orando às 9 da manhã, às 15 horas da tarde e às 22 horas à noite. Então, eu estou crendo, estou vendo coisas acontecer que eu sei que são respostas às orações, mas não é só da minha, existem milhares de pessoas orando, mas eu sei que a minha oração está sendo respondida junto com essas. Eu preciso acreditar nisso. Então eu acredito que você, hoje pode estar chegando o seu dia, a sua resposta daquela oração, o seu esposo, o seu filho, filha, sua família, o seu trabalho, a porta pode se abrir hoje. Então eu acredito, eu estou aqui como um anjo. Apocalipse capítulo 2, até no 3, você vai ver o João recebendo a mensagem assim: escreve ao anjo da igreja que está em Esmina, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Então era para escrever para o pastor. Então o pastor, ele é o anjo da igreja. E eu falei que o anjo trouxe a mensagem, trouxe a resposta. Eu estou aqui